Fala galera, Márcio aqui. Vamos estar resolvendo agora a lista 2 de Química, beleza? Vamos lá. Questão 1. O número de prótons, nêutrons e elétrons representados por bário 2+, ok? Nosso íon bário 2+, com 138 sendo o seu número de massa e 56 o seu número atômico. Respectivamente, então essa questão quer saber o seguinte: quais são os prótons, nêutrons e elétrons desse íon, beleza? Vamos lá. Primeiro vamos escrever aqui, né? Bário 2+, ele tem 56 como número atômico e 138 como número de massa, beleza, galera? Bom, nós sabemos que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, com isso, nós já podemos fazer a nossa primeira afirmação. Se Z vale 56, então P também vale 56, beleza? Galera, muito importante vocês se atentarem ao seguinte: o número de prótons, ele nunca se altera, ok? Por que o número de prótons nunca vai ser alterado? Porque, galera, a tabela periódica ela é organizada a partir do número de prótons, beleza? Porque é a partir do seu número atômico que nós sabemos a identidade de cada átomo. Então, os prótons ele vai ser sempre o mesmo, beleza? A gente sempre vai alterar os elétrons, mas o número de prótons a gente não vai alterar, beleza, galera? E em relação ao número de elétrons, vamos lá. O número de elétrons ele deveria ser igual ao número de prótons, ok? Só que isso é para uma molécula estável. O íon não vai ser uma molécula estável, uma molécula parada. O íon, no caso o bário 2+, ele tem como característica o quê? Ele perdeu 2 elétrons e ficou positivo, correto? Então, se ele perdeu 2 elétrons, vamos lá. O número de prótons é igual ao número de elétrons, que é 56, certo? Mas como nós temos um íon, então vai ser 56, vou botar aqui embaixo, 56, ele perdeu 2 elétrons, menos 2, igual a 54. Então, prótons nós já sabemos que vale 56, elétrons nós já sabemos que vale 54, e agora o número de nêutrons vai ser o seguinte: se a massa é igual ao número de prótons mais nêutrons, sabemos que um nêutron vai ser a massa menos o número de prótons. Qual é a nossa massa? 1, 3, 8. Qual é o nosso número de prótons? 56. E qual é o resultado dessa equação? 82. Então, nós sabemos que o número de nêutrons vale 82. Qual vai ser o nosso gabarito, galera? Prótons 56, nêutrons 82 e elétrons 54. Gabarito letra B, beleza? O íon sódio mais, beleza? O íon sódio mais contém. Então, essa questão também quer saber o número de prótons, elétrons e nêutrons, e dessa vez é o íon sódio mais, beleza, galera? Bom, vamos lá. Prótons é igual ao número atômico, então é igual a 11, já descobrimos. Nêutrons vai ser número de massa menos número de prótons. Qual o número de massa? 23. Número de prótons? 11. Resposta, 12. E o nosso número de elétrons, galera, como é que a gente vai descobrir? Seguinte, galera, aula rápida. Nós podemos dividir os nossos íons, ok? Íons em cátions e ânions. E o que significa isso? Os cátions eles têm o expoente positivo e os ânions têm o expoente negativo. E o que significa isso? Significa que os cátions eles perderam elétron e os ânions eles ganham elétron. Galera, vamos imaginar o seguinte: nós temos um tanque ou um vaso, algo do tipo, e dentro desse tanque nós teremos tanto moléculas positivas quanto moléculas negativas. Vamos lá. Vamos imaginar que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moléculas positivas. Em contrapartida, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por quê? Porque o número de prótons tem que ser o mesmo número de elétrons. Beleza, galera? Quando nosso átomo está no seu estado fundamental, acontece isso. Nesse caso aqui, nós temos 9 prótons e 9 elétrons. Então, vamos fazer o nosso estudo de caso. O que acontece
se o primeiro caso, se a gente perde um elétron. Lembrando que a gente não pode tirar prótons, apenas mexer com os elétrons. Então vamos vir aqui, ligou a borracha, tiramos um elétron. Nós vamos ter 9 prótons, sinalzinho diferente, e 8 elétrons. Bom, se o número de prótons eles têm que se, vamos botar assim, eles têm que se diminuir do número de elétrons, né? Eles têm que se anular, vocês concordam que esse próton aqui vai ficar sobrando? Beleza? Se ele vai ficar sobrando, a característica da nossa molécula ela vai ser positiva, beleza? Porque é o que está sobrando. O positivo anula com o negativo e sobra somente o positivo. Então, quando perde elétron, fica, vamos imaginar aqui um átomo X, fica com carga positiva, beleza? E o nosso segundo estudo de caso vai ser o seguinte: e o que acontece se ele ganha um elétron? Eu vou vir aqui e vou desenhar mais uma vez o nosso elétron, beleza? Agora equilibrou de novo, né? 9 prótons e 9 elétrons. E a gente vai adicionar mais um, beleza? Ele vai ganhar um elétron de alguma outra molécula, beleza? E o que vai acontecer é o seguinte: agora nós temos 9 prótons, que é diferente de 10 elétrons, ok? Então agora, lembrando, o positivo anula com o negativo, vai ficar sobrando esse negativo. Então agora a característica da nossa molécula vai ser ter um íon negativo. Por quê? Porque ele ganhou um elétron. Beleza, galera? Então o que confunde muito a galera aqui? Quando você perde, você fica positivo, e quando você ganha, você fica negativo. Mas é porque nós estamos trabalhando com um elétron, ok? Voltando na questão, galera, então, número de prótons é igual ao número de elétrons, beleza? Prótons igual elétrons, no estado fundamental. Como nós temos o íon, então vai ser 11 mais ou menos. Se o nosso íon tem uma carga positiva, significa que ele perdeu o elétron, então, menos 1. Número de elétrons, 10. Então a resposta vai ser 11 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons, beleza? Gabarito letra D. 3. Alguns estudantes de química, avaliando seus conhecimentos relativos a conceitos básicos para o estudo do átomo, analisam as seguintes afirmativas. Afirmativa 1. Átomos isótopos são aqueles que possuem mesmo número atômico e números de massa diferentes. Vamos analisar? Bom, isótopos, né? A característica vai ser a letra P, que é o nosso macete, significa que eles possuem mesmo número atômico, né? Beleza? P de próton, número atômico, a gente sabe que Z é igual a P, vamos anotar aqui, ó. Número 1, a gente sabe que Z é igual a P e que o isótopo tem o P de prótons. Então, a número 1 está correta. Vamos analisar a número 2. O número atômico de um elemento corresponde à soma do número de prótons com o número de nêutrons. Essa vai estar errada, galera, por quê? O número atômico Z ele é igual ao número de prótons e ele é igual ao número de elétrons. A gente sabe que o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons, então essa está errada, beleza? Vamos avaliar o número 3 agora. 3. O número de massa de um átomo, em particular, é a soma do número de prótons com o de elétrons. Bom, acabamos de ver que o número de massa vai ser prótons mais nêutrons. Com isso, essa afirmativa também está errada. Nossa quarta afirmativa vai ser: átomos isóbaros são aqueles que possuem números atômicos diferentes e o mesmo número de massa. Exatamente, galera. Isóbaro ele tem número de massa igual, beleza? O AX vai ser igual ao AY, de duas moléculas diferentes. Então, a 4 está certa. Vamos avaliar a quinta e última afirmativa. Átomos isótonos são aqueles que apresentam número atômico diferente, número de massa diferente e mesmo número de nêutrons. Essa está certa por quê, galera? Isótonos. Lembrando, N de nêutrons, de mesmo número de nêutrons. Então, essa também está certa. O nosso gabarito vai ser letra B, 1, 4 e 5. Valeu? Questão 4. O número de elétrons do cátion X2+, de um elemento X é igual ao número de elétrons do átomo neutro de um gás nobre.
Este átomo de gás nobre apresenta o número atômico 10 e o número de massa 20. Qual é o número atômico do elemento X? É uma questão de correlação, beleza? Primeiro ele diz que o nosso íon X2+, ele é isoeletrônico, né? Ele tem o mesmo número de elétrons de um átomo neutro de gás nobre, beleza? Então, número de elétrons, vamos botar assim, ó, número de elétrons do nosso X2+, ele é igual ao número de elétrons do nosso gás nobre, beleza? Gás nobre. Beleza, já temos a nossa primeira afirmativa. Ele diz o seguinte, que esse gás nobre apresenta o número atômico 10. Então, o Z do gás vale 10, que também vai ser o número de prótons. Beleza, galera? Porque Z é igual a P. E o número de massa do gás vai valer 20. Show, né? Então, ficou simples para a gente descobrir o número de nêutrons, por exemplo. O número de nêutrons vai ser 20 menos 10, que é igual a 10 nêutrons. Mas o que ele quer saber é o seguinte, galera. Qual é o número atômico do elemento X? Então, qual é a relação que nós vamos fazer? O Z do nosso átomo X vai ser o seguinte. Se o nosso íon X2+, ele é isoeletrônico do gás nobre, e o gás nobre tem também 10 elétrons, vamos fazer o seguinte. 10, beleza? Por quê? Porque é o número de elétrons do nosso gás nobre, porque ele está estável, beleza? Ele está neutro. Então, se o nosso íon ele tinha perdido 2 elétrons, nós vamos ter que achar esses 2 elétrons, né, galera? A gente vai ter que somar esses 2 elétrons aqui. Então, resposta 12, letra C, beleza? Questão 5. Assinale a alternativa que o elemento químico cuja configuração eletrônica na ordem crescente de energia finda em 4s2 e 3d3. Bom, galera, se está dizendo que finda, significa que está finalizando a distribuição nesses dois valores, em 4s2 e 3d10. Nós sabemos que cada camada significa um período. Então, vamos lá. K, L, M, N, O, P, Q. Significa primeiro período, certo? E assim por diante. Segundo período. Beleza, galera? E nós sabemos que o período ele é representado também pelo primeiro número que aparece na distribuição eletrônica, certo? Então, quais são os números que podem aparecer na distribuição eletrônica? Vai de 1 a 7 também, correto? Então, pode aparecer o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Qual é a distribuição eletrônica de maior nível? É o 4s2, né? Seria aqui assim, ó, 4s2. Com isso, nós podemos concluir que a nossa molécula, que o nosso elemento, ele está no quarto período, beleza? Então, a gente já achou o nosso gabarito, né? Através das alternativas, já sabemos que é a letra D. Mas como a gente faz para achar o grupo? Bom, macetinho, para achar o grupo, nós temos que somar o expoente do 4s2 com o expoente do 3d10, beleza? 2 mais 3, 5. Significa que ele é do grupo 5, beleza? Vamos para o próximo exercício. Qual elemento químico dos alistados abaixo possui propriedades semelhantes às do oxigênio? Bom, galera, o oxigênio ele faz parte da família 6A, e entre esses elementos químicos, o único que faz parte da família 6A é o enxofre, beleza? Ele também faz parte da família 6A. Então, gabarito letra D. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 18 elétrons na terceira camada e 7 na quarta camada. A família e o período em que se encontra esse elemento são, respectivamente. Então, ele dá algumas informações e ele quer saber qual é a família e qual o período desse determinado elemento. Vamos descobrir. Qual é o primeiro passo? Bom, vamos relembrar. K, L, M, N, O, P, Q. A gente consegue descobrir o período através da camada, correto? Ele diz o seguinte, que a gente tem 2 elétrons na primeira, que a gente tem 8 na segunda, 18 na terceira e 7 na quarta. E não temos mais nada abaixo. Então, isso significa que o nosso elemento faz parte do quarto período. E se ele tem 7 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência, significa que a família dele é a 7A, beleza? E o 7A é aquela penúltima família, antes
dos gases nobres, que é o halogênio. Então, nós estamos na família halogênio no quarto período, gabarito letra C. Questão 8, galera. Na classificação periódica, os elementos bário no grupo 2, selênio no grupo 16 e cloro no grupo 17 são conhecidos respectivamente como... Uma questão simples também, né, galera? Uma questão de nomenclatura. Então, quem faz parte do grupo 2, beleza? Do grupo 2A é o metal alcalino terroso, beleza? Vou anotar aqui, ó, metal alcalino terroso. O grupo 16 é a mesma coisa do grupo 6A. E o grupo 6A é o grupo 2 calcogênios. E o grupo 17 é o grupo 7A, que é o grupo 2 halogênios. Com isso, gabarito letra C. Alcalino terroso, calcogênio e halogênio, beleza? Questão 9. Considerando-se as propriedades dos elementos químicos e a tabela periódica, é incorreto afirmar, então ele quer a afirmativa que esteja errada, beleza? Um metal é uma substância que conduz a corrente elétrica, é dúctil e maleável. Essa está certa, né? A característica do metal, correto. Letra B. Um não metal é uma substância que não conduz a corrente elétrica. Ela não é dúctil e não é maleável. Isso aí também está certo, né, galera? O inverso de metal vai ser exatamente isso, são as propriedades inversas, beleza? Letra C. Um semimetal tem aparência física de um metal, mas tem comportamento químico semelhante ao de um não metal. Essa também está certa, galera. Como exemplo, nós podemos citar o boro, o silício, o arsênio. São elementos que possuem características semelhantes aos metais, mas têm um comportamento químico bem diferente. A letra E é o seguinte, galera. Letra E. Os gases nobres são monoatômicos. E o que significa ser monoatômico? Monoatômico significa ter a última camada, ou seja, sua camada de valência, totalmente preenchida. Ou seja, estar estável. Então, sim, isso significa ser monoatômico, então os gases nobres são monoatômicos. Essa também está correta, beleza? E agora o gabarito letra D, o que está errado, né, é que a maioria dos elementos químicos é constituída de ametal, quando na verdade a maioria é metal. É isso que está errado. Então, gabarito letra D. Questão 10. Uma distribuição eletrônica possível para um elemento X que pertence à mesma família do elemento bromo, cujo número atômico é igual a 35 então é uma questão que ele quer saber qual é a distribuição eletrônica possível entre as alternativas que vai ser da mesma família do nosso bromo. O primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica do próprio bromo, beleza? Vamos lá. A soma dos expoentes precisa dar 35. A gente sabe que começa por 1s2, depois vem o 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e o nosso 3d10. Vamos fazer a soma? 2 com 2, 4, com 6, 10. 2 com 2, 4, com 6, 10. Com 10, 30. Beleza? Então agora está faltando só 5 elétrons. E o que a gente sabe que vai finalizar com o 4p5. Então, para a gente saber se pertence na mesma família, a gente vai ter que analisar qual das alternativas termina não em 4p5, mas sim em p5, beleza? Qual das famílias termina em p5? É a primeira, né? Logo de cara. Gabarito letra A. Questão 11. O ferro é um elemento químico de número atômico 26. Na distribuição eletrônica do átomo de ferro no estado fundamental, qual o subnível mais energético e o subnível mais externo, respectivamente? O que nós precisamos fazer é a distribuição eletrônica do ferro. Vamos lá? 1s2, 2s2, 2p6, 10 elétrons. 3s2, 3p6 e o 4s2, 20 elétrons. E agora, para finalizar, 3d6, para completar 26. Então, os últimos que nós temos aqui é o 4s2 e o 3d10. Agora é o seguinte, qual vai ser o mais energético e qual vai ser o mais externo?
Então, o mais energético, como a distribuição eletrônica de Linus Pauling vai do menor para o maior número de nível energético, com isso, né, o subnível energético, com isso, o mais energético é o 3d6, enquanto o mais externo é aquele que está mais longe do núcleo, né? Vamos lembrar aqui, galera, núcleo, primeira camada, segunda camada, terceira camada, 4s2 e aqui, ó, na quarta camada. Então, o mais externo é o 4s2, beleza? Gabarito, letra B, de bola. Número 12. O número de elétrons da camada de valência do átomo de cálcio no estado fundamental é, mais uma distribuição eletrônica para a gente fazer, 1s2, 2s2, 2p6, 10 elétrons, 3s2, 3p6 e o 4s2, finalizou 20 elétrons no total, beleza? Lembrando, Z é igual a P, que é igual a E. Então, 2 mais 2 mais 6, 10, 2 mais 2 mais 6, 10, 10 com 10, 20. Para a gente saber qual é o número de elétrons na camada de valência do átomo de cálcio, a camada de valência é a última camada. Então, a gente vai analisar quantos elétrons tem na última camada. A última camada nós temos, como é 4s2, nós temos 2, beleza? Gabarito, letra B. Questão 13, última questão da nossa lista. O elemento cujo átomo tem o maior número de elétrons em sua camada mais externa é aquele cujo atômico é igual a... Galera, o que nós temos que fazer aqui são todas as distribuições eletrônicas. Vamos lá? Letra A, 1s2, acabou. Letra B, 1s2, 2s2, acabou também. Letra C, 1s2, 2s2, 2 com 2, 4, 2p3, soma dá 7, também acabou. Letra D, 1s2, 2s2, 2p6, 2 com 2, 4 com 6, 10, 3s1, também acabou. E para finalizar, né, 12 vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Bom, qual elemento tem o maior número de elétrons na sua camada mais externa? Então, nós temos que analisar a última camada, é a primeira análise que nós temos que fazer, e a segunda é qual tem o maior expoente. Qual tem o maior expoente é o 3. Então, letra C é o nosso gabarito. E com isso nós finalizamos a correção da lista 2. Beleza, galera? Valeu!